Você está prestes a descobrir uma das provas mais fascinantes da existência de Jesus. E não estamos falando de lendas ou mitos, mas de uma carta escrita por alguém que o viu de perto. Aurelius Lenus, um oficial romano, não era um seguidor de Jesus. Ele não tinha motivos para engrandecê-lo ou distorcer sua imagem, e é exatamente isso que torna seu relato tão poderoso. Enquanto muitos imaginam um Jesus distante e idealizado, a carta de Lenus nos dá uma descrição detalhada e surpreendente de quem ele realmente era. Você já imaginou o impacto de ter uma evidência tão clara, escrita por alguém que não estava envolvido no movimento cristão, mas ainda assim se viu compelido a contar o que viu? Essa carta é um testemunho que poucos conhecem, e o que ela revela pode mudar tudo o que você já ouviu sobre Jesus. Prepare-se para mergulhar em um relato que vai desafiar suas percepções e trazer à tona uma nova perspectiva. Porque sim, essa carta existe, e o que ela descreve vai te deixar sem palavras. Em meio ao calor sufocante da Judéia, um oficial romano, conhecido por seu nome marcante, Aurelius Lenus, se deparou com algo que mudaria para sempre sua visão de mundo. Não era um homem qualquer que cruzava seu caminho, mas uma figura tão enigmática e fascinante que ele sentiu a necessidade de relatar tudo o que testemunhara. Como um observador atento, mas cético, ele não agia como um devoto, mas como alguém profundamente impactado por aquilo que seus olhos viram. A carta que ele escreveu ao imperador estava longe de ser uma tentativa de glorificação, mas sim um retrato vívido de algo tão extraordinário que ele acreditava ser vital para Roma conhecer. Lenus, com sua postura rígida e leal a Roma, nunca fora movido por assuntos espirituais ou religiosos. Ele acreditava no poder de homens e impérios, mas o que ele viu não cabia dentro dessas convenções. Ao relatar sua experiência, Lenus não se preocupava com a crença ou incredulidade de quem o lesse, apenas com a necessidade de documentar o que ele considerava um evento de relevância histórica. O homem que ele encontrou não era apenas um líder de pequenos grupos, mas alguém que irradiava uma força silenciosa e poderosa. A natureza daquele encontro era difícil de ignorar, mesmo para um oficial acostumado a batalhas e intrigas. A carta em si não tinha tons de admiração cega, mas sim de espanto genuíno. Lenus descreveu minuciosamente os detalhes que, para os olhos comuns, poderiam passar despercebidos. Ele relatou o semblante sereno, a expressão que mesclava bondade e firmeza, algo que parecia contradizer a imagem tradicional que qualquer homem de poder carregava. A figura que se revelou para ele era mais simples do que os deuses romanos ou as estátuas grandiosas de Roma, e talvez isso tenha sido o que mais o impactou. Essa simplicidade carregava um peso tão grande quanto os líderes mais temidos que ele já havia conhecido. E é justamente nesse ponto que o relato de Lenus começa a se entrelaçar com a própria história de quem se tornaria uma das figuras mais influentes da humanidade. A percepção do oficial romano é um testemunho único, algo que transcende sua própria descrença. Ele foi tocado por algo que ele não conseguia explicar, mas sabia que precisava registrar. Isso leva a questionar tudo o que ele havia conhecido até então, abrindo uma porta para novas perspectivas, inclusive sobre a própria imagem que o mundo já havia criado desse homem. Uma imagem que se revela diferente do que o senso comum imaginava. Ao longo dos séculos, a imagem de Jesus foi moldada por diferentes culturas e épocas. Desde os ícones antigos até as pinturas renascentistas, ele é frequentemente representado como uma figura serena, de rosto claro e olhos compassivos. No entanto, quando Aurelius Lenus o viu pessoalmente, a realidade o surpreendeu. A figura que ele descreveu em sua carta ao imperador era distinta das representações artísticas populares. Lenus não encontrou um ser divinizado, mas um homem de aparência comum, cuja presença exercia um impacto muito maior do que qualquer traço físico. Isso chocou profundamente o oficial, que estava acostumado a líderes grandiosos e figuras imponentes. A tradição ocidental construiu uma imagem de Jesus que muitas vezes não se alinha com o que os que o viram de perto realmente testemunharam. A percepção que Lenus teve, como alguém que não carregava bagagem religiosa, trouxe uma nova camada de entendimento. Ele não descreveu um ser celestial adornado de glória, mas alguém cujos gestos simples e palavras profundas eram capazes de tocar até o mais endurecido coração. Isso revela uma discrepância interessante. Como um homem tão simples pode ter se tornado o centro de uma imagem tão elaborada? Essa diferença entre o que se imagina e o que de fato foi presenciado levanta uma questão importante sobre a influência das tradições culturais nas representações religiosas. Como as gerações que não o viram de perto foram criando suas próprias versões, baseadas no que lhes parecia mais significativo ou conveniente. Lenus, em sua franqueza militar, não estava interessado em adornos ou embelezamentos. Ele apenas relatou o que viu. Um homem que, à primeira vista, não parecia ser nada além de um líder qualquer. E, no entanto, havia algo mais profundo, uma energia que não se capturava em traços físicos.
Para os contemporâneos de Lenos, a ideia de um líder carismático sem atributos visíveis de poder era desconcertante. Ele não usava coroas, não ostentava vestes luxuosas, e ainda assim, havia uma aura que ninguém conseguia negar. O relato de Lenos convida a reflexão sobre como as figuras históricas podem ser mal interpretadas ao longo do tempo. Afinal, será que o que vemos é realmente o que foi? Ou estamos apenas projetando nossas expectativas? Essa visão diferente começava a desafiar a narrativa popular, preparando o terreno para um questionamento mais profundo sobre como Jesus foi representado artisticamente. As representações artísticas e bíblicas de figuras religiosas sempre carregaram a marca do tempo e da cultura em que foram criadas. Não foi diferente com a imagem de Jesus. Cada civilização, ao longo dos séculos, moldou sua própria versão dele, adaptando suas feições e posturas para os padrões estéticos e espirituais da época. O que vemos nas pinturas da Idade Média e do Renascimento são reflexos das crenças e valores desses períodos, mais do que uma fiel representação do homem que caminhou pela Judéia. A arte, então, tornou-se não apenas uma forma de retratar o divino, mas de reforçar certas narrativas. Quando Aurelius Lenos descreveu o Jesus que ele viu, seu relato destoava dessas obras de arte que tentavam capturar o sagrado. Ele não se deparou com um ser glorioso, adornado de símbolos de divindade, mas com alguém muito mais humano, cuja simplicidade era, paradoxalmente, sua maior força. A pintura de Jesus com uma auréola dourada, envolto em vestes brancas, contrasta com o homem de aparência comum que Lenos encontrou. O que ele viu não podia ser retratado em pinturas cheias de simbolismos visuais. E talvez seja aí que reside a grande dificuldade de traduzir a realidade para a arte. A desconexão entre a realidade histórica e as imagens que foram criadas ao longo dos séculos não é incomum. Muitas culturas fazem isso com suas figuras importantes, adaptando-as para refletir o que consideram ideal. No entanto, essa prática pode gerar distorções, afastando as gerações futuras da verdade. Assim, as pessoas que olham para uma pintura de Jesus ou leem um relato bíblico muitas vezes ficam divididas entre o que é imaginação e o que é fato. Lenos, em sua carta, nos lembra de que o que vemos pode ser muito diferente do que realmente foi. E isso nos leva a questionar até que ponto a arte tem o poder de distorcer a história. Essa reflexão nos conduz a um ponto essencial: o papel da percepção coletiva. Quando vemos tantas versões de uma mesma figura, criamos em nossas mentes uma imagem quase definitiva. No entanto, relatos como o de Lenos quebram essa ilusão, nos lembrando de que o que vemos representado pode estar muito distante do verdadeiro ser que viveu e caminhou pela Terra. Isso abre espaço para um questionamento mais profundo sobre as representações visuais e espirituais que temos, não só de Jesus, mas de qualquer figura histórica. O que será que realmente está escondido por trás dessas camadas de interpretações artísticas? Quando Aurelius Lenos decidiu relatar sua experiência, ele não estava apenas escrevendo uma carta. Ele estava criando o que, para ele, seria uma evidência física de algo que muitos jamais testemunhariam. Seu relato é um eco do impacto profundo que ver Jesus teve sobre ele. Lenos, um homem habituado a lidar com figuras de poder, sentiu uma urgência incomum em transmitir o que presenciou. A carta não era apenas uma descrição de eventos, mas uma tentativa de capturar uma essência, algo que palavras sozinhas raramente conseguem transmitir. Ele sentiu que o dever de registrar o que viu era algo maior que ele próprio, uma missão de preservação histórica. O que torna essa carta tão intrigante é a ausência de uma motivação religiosa. Lenos não era um seguidor de Jesus, mas isso não o impediu de perceber a singularidade daquele homem. Ele descreveu com precisão o que viu, como alguém que analisa uma obra de arte com um olhar atento, mas sem sentimentalismos. Para ele, a carta servia como uma forma de preservar uma lembrança física de alguém que, de outra forma, poderia se perder nas areias do tempo. A sensação de estar diante de algo maior do que a vida ordinária foi o que impulsionou Lenos a escrever, como se estivesse cumprindo uma responsabilidade inescapável. A carta de Lenos também nos leva a pensar sobre a importância da documentação. Muitas vezes, o que nos resta de figuras históricas são apenas relatos como este. Sem uma descrição fiel, a imagem de Jesus poderia ter se perdido em mitos e exageros. Lenos entendia que testemunhar um evento tão extraordinário exigia mais do que um simples relato, mas algo que pudesse ser visto como prova física, uma âncora para a realidade diante da vastidão das interpretações. Ele sabia que sua carta poderia um dia ser lida por outros, e quis garantir que a sua percepção fosse passada adiante, como um elo entre o que ele viu e as gerações futuras. Esse desejo de capturar algo tão fugaz como a presença de Jesus reflete o peso que ele sentiu em seus ombros. Mesmo sem a reverência de um seguidor, Lenos se viu tomado pela necessidade de registrar a história com o máximo de precisão possível. Sua carta,
Ao mesmo tempo, um simples pedaço de papel e um documento extraordinário, é uma das poucas peças que nos aproxima de uma visão mais humana e realista de Jesus. E esse vislumbre físico, que Lennos teve o privilégio de experienciar, deixa para nós um enigma fascinante. Quão próximo da verdade estamos quando nos deparamos com relatos como o seu? Antes de continuarmos, quero fazer uma rápida pausa para lembrá-los de conferir os links na descrição. Lá, você encontrará recursos adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e explorar assuntos relacionados à fé. Esses materiais são selecionados para ajudar você a fortalecer sua jornada espiritual e a compreender melhor os ensinamentos bíblicos. Não deixe de dar uma olhada e aproveitar esses valiosos conteúdos. E, claro, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações bíblicas. Vamos continuar nossa jornada. Os evangelhos, que servem como principais fontes de informação sobre a vida de Jesus, são curiosamente silenciosos quando se trata de descrever sua aparência física. Ao contrário de muitas outras figuras históricas, cuja imagem foi detalhadamente preservada, Jesus permanece um mistério em termos visuais. Isso pode ser, para muitos, um ponto de reflexão. Por que os escritores dos evangelhos, que se preocuparam em registrar tantos de seus atos e palavras, não deram uma atenção maior à sua aparência? Talvez, para aqueles que o encontravam, sua presença fosse muito mais impactante do que qualquer detalhe físico poderia transmitir. Muitos que cruzaram o caminho de Jesus, incluindo o próprio Lennos, não viram inicialmente nada de extraordinário em sua aparência. Ele não era um homem que se destacava pela imponência física ou pelos traços marcantes que pudessem chamar atenção à primeira vista. No entanto, havia algo mais profundo. Aqueles que interagiam com ele percebiam, para os poucos, uma força que transcendia o que os olhos podiam ver. Era o impacto de suas ações e palavras que verdadeiramente transformava a percepção das pessoas, e isso talvez explique a ausência de uma descrição física nos evangelhos. O fato de não haver uma descrição precisa nos convida a refletir sobre o que realmente importa quando pensamos em figuras como Jesus. Seria a aparência física tão relevante diante de ações que mudaram o curso da história? O que ele fez e o que ele disse tiveram muito mais peso do que qualquer traço visível. Assim, o relato de Lennos se torna ainda mais valioso, pois oferece uma visão rara, ainda que breve, de um homem que muitos veneram, mas poucos conhecem de verdade. É como se ele nos desse uma janela para um tempo e lugar onde a imagem não era o que definia o valor de alguém. Essa falta de detalhes físicos nos evangelhos também abre espaço para interpretações que, ao longo dos séculos, foram se moldando de acordo com as culturas. Cada geração criou sua própria versão de como Jesus poderia ter sido, preenchendo as lacunas deixadas pelas Escrituras. E, ao fazer isso, distorceram ou engrandeceram a imagem de quem ele era. O relato de Lennos, por outro lado, não romantiza, mas também não minimiza. Ele apenas descreve o que viu, dando-nos a chance de ponderar sobre como a simplicidade de sua aparência pode ter sido o verdadeiro segredo de sua grandiosidade. Depois de conhecer a história por trás da carta de Aurelius Lennos, você deve estar se perguntando: o que mais ainda está escondido por trás das narrativas que conhecemos? Quão longe estamos da verdade sobre figuras que moldaram a história da humanidade? Essa carta é uma peça rara, e agora que você teve acesso a essa evidência, o que vai fazer com esse conhecimento? Será que você está pronto para questionar o que sempre foi dito e abrir os olhos para novas descobertas? Se esse relato te intrigou, te desafiou a pensar de uma forma diferente, então você está no caminho certo para expandir sua visão. E isso é só o começo. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe das próximas revelações. E já que estamos falando sobre a verdade por trás de figuras históricas, confira o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Ele vai te levar ainda mais fundo nessa jornada.